Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal, tá? Eu agradeço muito pela sua presença e participação. Gente, o tema do nosso estudo de hoje está em Ezequiel, capítulo 38, né? O estudo fala a respeito de Gog, da terra de Magog, que nos últimos dias virá contra Israel. Esse Gog, que virá da terra de Magog, terá muitos aliados inclusive fortíssimos, e eles vão formar aí uma grande aliança, um grande bloco para vir contra Israel e tentar destruir Israel nos últimos dias, segundo Ezequiel capítulo 38. Mas primeiro nós vamos para Gênesis capítulo 10, né? Na Tábua das Nações ou na Tabela das Nações, ali onde fala de todos os descendentes de Noé. Quem seria Magog, né? Virar Gog da terra de Magog. Mas a terra de Magog, bom gente, Magog, para quem não sabe, é neto de Noé, é o segundo filho de Jafé, tá? Está lá em Gênesis capítulo 10. E segundo a tradição judaica, né, os estudiosos, os rabinos, foi exatamente esse neto de Noé, esse filho de Jafé chamado Magog, que herdou o que nós conhecemos hoje como o leste europeu, inclusive aonde está a Rússia, por incrível que pareça, tá, gente? Então, essa foi a herança de Magog, neto de Noé. E Ezequiel, capítulo 38, ele fala desse Gog, né, que virá da terra de Magog. Esse Gog será um líder, né, militar, talvez um homem que lidere, ou talvez o nome de um exército, não se sabe muito bem, é discutido, só se sabe que é alguém que terá um peso muito grande, ainda que seja um líder, uma pessoa mesmo, ou que seja aí o nome de um exército, talvez aí o nome do exército russo, né, segundo Ezequiel 38. E aí o que acontece? Esse líder, ele será forte em uma grande aliança, terá muitos países aliados e virão contra Israel nos últimos dias para fazer um cerco total e tentar eliminar Israel do mapa. No entanto, Deus intervirá, segundo Ezequiel capítulo 38. Seria interessante você ler, né, para você ficar realmente a par do assunto e de uma profecia muito interessante que está no futuro aí, talvez até perto, né, desse grande acontecimento. Então, Ezequiel capítulo 38, vamos ver o seguinte. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, vira o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, líder de Ros, tá gente, isso aqui para os estudiosos, líder de Ros é a Rússia, Meseque, Moscou, e Tubal, para muitos estudiosos, seria hoje a Península Ibérica, né? Ali onde está Portugal e Espanha. Talvez que no futuro Portugal e Espanha, ou seja, aquela região, pode estar junto aí com a Rússia também, tá? Então o que acontece? Esse Gog, ele é líder de Ros, Rússia, líder também de Meseque, né, que é Moscou, a capital da Rússia, e Tubal, que pode ser essa região da Europa aqui, da Península Ibérica. Virá contigo também os persas, aqui gente é o Irã, tá? A Etiópia, a Líbia e muitos outros aliados. Gomer aqui gente, para os rabinos seria o povo germânico, né? Talvez a Alemanha hoje, a antiga Germânia, por isso a semelhança aí Gomer, né, como Germânia. E as suas tropas, Togarma, Turquia, tá gente? Togarma, Turquia, que está ao norte, e também todas as suas tropas. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, ó Gog, para quem tu serves de guarda. Então, Gog, esse príncipe russo, líder desse exército russo, nada mais é do que esse camarada que está por trás, fazendo essa grande aliança e dando apoio, tá? Para que essas nações possam ir contra Israel e aí tentar fazer uma guerra gigantesca, inclusive tentando aí destruir Israel. Continuando, gente.
Então subirás e virás como tempestade, como nuvem que cobre toda a terra, tu e todas as tuas tropas contigo. Assim diz o Senhor. Versículo 14 do 38. Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog, assim diz o Senhor, acaso naquele dia, quando o meu povo Israel estiver habitando em segurança, não saberás tu? Virá, pois, tu, da banda do norte, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, numa grande multidão, com um poderoso exército. Subirá contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de te trazer contra a minha terra, para que as nações conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em cima de Gog. Então, essa guerra terá um papel também importantíssimo, né? Deus fará com que esse exército grandioso, intimidatório, talvez aí na ocasião a maior potência militar do mundo, tá, gente? E Deus fará com que esse exército, esses povos, essas nações sejam desmoralizadas, né? Porque o próprio Deus entrará em juízo contra elas, e aqui deixa bem claro, para que eu seja santificado diante de todas as nações, para que todas as nações me conheçam como o Senhor. O mundo vai estar tão intimidado com a presença desse bloco, dessa aliança, que somente Deus realmente para desmanchar isso aqui e dar um basta em tudo isso. Por isso, o Senhor será revelado diante de todas as nações da terra, porque somente Ele poderá realmente enfrentar, né, esse bloco bélico, poderoso e perigoso, né? Continuando. Assim diz o Senhor. E naquele dia, quando tu vier contra Israel, diz o Senhor, a minha indignação será muito grande, diz o Senhor. Eu contenderei contra Gog por meio de peste, de sangue, de chuva inundantes, de pragas, de saraivas, de fogo e enxofre, e farei cair sobre eles e sobre as suas tropas e sobre todos os seus aliados. E assim eu me engrandecerei, e a minha santidade será mostrada aos olhos de todas as nações da terra, e todos os povos da terra saberão que eu sou o Senhor, quando eu mostrar o meu poder em cima de Gog. Tá, gente? Então, será uma batalha gigantesca, né? Poderosas nações aqui, unidas com a Rússia, e essas nações elas tentarão destruir Israel. No entanto, o próprio Deus agirá, né? O próprio Deus, ele se fará presente na batalha, e ele ali se dará a conhecer a todas as nações da terra, vencendo inclusive Gog, né, com todos os seus aliados. Gente, Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, ele fala a respeito de Gog, e ele diz que Gog está nas imediações do Mar Negro, né, lá na Europa, e ele diz que está ao norte. Ele até diz ser os antigos citas, né? E aí Joséfo deixa bem claro que realmente está ao norte do Mar Negro. Então quem está ao norte do Mar Negro da Europa? A Rússia, né? Parte da Ucrânia e parte da Rússia, né? Mas a Ucrânia, a gente sabe que a Rússia o tempo inteiro reivindica como sendo a própria Rússia, o território russo, inclusive está nesse conflito agora, né? E o Talmud de Jerusalém deixa bem claro também. O Talmud de Jerusalém diz que Gog é realmente a Rússia. E esse cerco final, né, que aqui em Ezequiel 38 é chamado de Gog, e que lá no Apocalipse 16 é chamado de Armagedon, será a última batalha que precede a vinda de Jesus. Então, naquele momento ali, como o texto diz, e eu, o Senhor, me darei a conhecer aos olhos de todas as nações. É possível que naquele cerco final, liderado aí pela Rússia e o seu exército, com todas essas nações, o próprio Jesus se manifeste, e aí ele vencerá todos os exércitos que estão ali contra Israel, e aí
o reino milenar seja instalado aqui na Terra, tá, gente? Então, esse é o estudo de hoje, né? É o que nós entendemos, né? Isso não é uma ideia, uma filosofia criada, isso é uma coisa debatida há muitos anos, inclusive pelos rabinos, né? Há milênio, e eu fiz esse vídeo exatamente nesse momento porque a gente está vendo o conflito na Ucrânia, e a gente já está vendo, está conseguindo entender o que realmente significa a Rússia, né? A Rússia que entrou na Ucrânia e que pediu que ninguém mais interfira, porque todos pagarão um alto preço, a Europa não terá tempo nem de piscar o olho. Se entrarem contra a Rússia, não haverá vencedor, né? O Putin falou isso com todas as letras, os Estados Unidos falou em punição, mas depois recuou, a própria OTAN recua também, estão com sanções comerciais, mas realmente encarar, né, entrar no conflito bélico, armado, homem contra homem, bomba contra bomba, isso não tem acontecido, e graças a Deus, né? Até porque se isso acontece, nós já estaríamos vivendo aí a terceira G, né? Então, ainda bem que os Estados Unidos com a OTAN não tem encarado a Rússia dentro da Ucrânia. Mas que recado a Rússia passa? Que ela já pode ser esse grande exército citado aqui em Ezequiel 38, que Gog pode ser exatamente esse grande exército russo, né? Esse grande poderio militar que já intimida o mundo. E aí eu perguntava, gente, mas Israel é aliado dos americanos, Israel é aliado da Inglaterra, é aliado da França, é aliado de todo mundo. Como é que Israel vai estar sozinho? Olha aí o exemplo. Olha a Ucrânia. A Ucrânia está dentro da Europa, né? Me parece que o segundo maior país da Europa, uma população de 40 milhões de pessoas. E os Estados Unidos com a OTAN recuaram. Vocês imaginem com Israel no Oriente Médio. Um estado, um território do tamanho de Sergipe, com 10 milhões de habitantes. Aí vem a pergunta, será se vale a pena os Estados Unidos e a OTAN encarar qualquer cerco contra Israel, aí liderado pela Rússia no futuro? Se eles não estão fazendo nada pela Ucrânia, que fica dentro do próprio território europeu, que é vizinho de todas as potências da OTAN ali, vocês imaginem Israel. Mas Israel também não vai precisar, porque Deus é o Deus criador dos céus e da terra e que escolheu a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó para que o reino milenar seja implantado, né? Então nós sabemos que Jesus voltará nas nuvens do céu, descerá em Jerusalém sobre o Monte das Oliveiras, né? Assumirá o reino para que Deus possa intervir e todas as nações da terra conheçam que Deus é Deus e que Gog é absolutamente nada.